Gabby Petito era uma jovem norte-americana de apenas 22 anos, que sonhava em viver uma vida livre, viajando pelo país em uma van, registrando cada momento em fotos e vídeos para compartilhar com o mundo. Seu sorriso aberto e a forma carismática como se apresentava nas redes sociais conquistaram milhares de seguidores. Mas por trás dessa imagem de vida perfeita, havia uma realidade muito diferente. O relacionamento com Brian Laundrie, seu noivo e companheiro de viagem, era marcado por brigas, tensões e sinais de abuso que, na época, poucos conseguiram enxergar. O caso de Gabby se tornaria uma das histórias criminais mais comentadas dos últimos anos, justamente por expor a diferença entre o que era mostrado nas redes sociais e o que realmente acontecia nos bastidores. Gabby nasceu em Blue Point, Nova York, e desde cedo era descrita como uma jovem cheia de energia, criativa e apaixonada por explorar o mundo. Seus amigos e familiares diziam que ela tinha uma alma livre, sempre buscando aventuras e novas experiências. Quando conheceu Brian Laundrie, encontrou alguém que compartilhava do mesmo sonho de viajar e registrar momentos especiais. Os dois começaram um relacionamento e, rapidamente, passaram a planejar uma vida de viagens juntos. A ideia era transformar uma van em uma pequena casa sobre rodas e cruzar os Estados Unidos, compartilhando tudo em um canal no YouTube e no Instagram. Para os seguidores, eles eram o casal perfeito, sempre sorrindo, vivendo aventuras e mostrando uma rotina invejável. Mas a realidade começou a dar sinais de que havia algo errado. Apesar das fotos e vídeos cuidadosamente editados, pessoas próximas notavam que o relacionamento entre os dois não era tão harmônico. Gabby, que era uma jovem doce e comunicativa, começou a parecer mais retraída em alguns momentos, enquanto Brian se mostrava controlador e temperamental. Esses sinais, infelizmente, ficariam mais claros apenas quando já era tarde demais. Em junho de 2021, Gabby e Brian deram início à tão sonhada viagem de van pelos Estados Unidos. Eles percorreram diversos estados, visitaram parques nacionais e compartilharam cada detalhe em suas redes sociais. O conteúdo mostrava paisagens impressionantes e momentos românticos, mas também escondia as discussões que aconteciam longe das câmeras. O que parecia ser uma aventura dos sonhos, na verdade, era um relacionamento marcado por tensão e episódios de agressividade. No dia 12 de agosto de 2021, um episódio trouxe à tona parte dessa realidade. O casal foi abordado pela polícia na cidade de Moab, em Utah, após uma denúncia de que eles brigavam em público. A câmera corporal dos policiais registrou um momento desconfortável. Gabby chorava e admitia que os dois haviam discutido. Brian apresentava arranhões e marcas, e o relato dado à polícia apontava para uma relação cheia de atritos. No fim, os policiais decidiram não prender ninguém, apenas recomendaram que passassem a noite separados para esfriar os ânimos. Esse registro se tornaria uma das peças-chave na investigação, já que mostrava que os sinais de alerta estavam ali, mas não foram levados a sério. Depois desse episódio, as tensões entre o casal ficaram ainda mais evidentes. A família de Gabby relatou que as mensagens enviadas por ela começaram a soar estranhas, quase como se não fossem escritas por ela. A última comunicação direta e confiável aconteceu no final de agosto, quando ela entrou em contato com a mãe. Pouco tempo depois, mensagens suspeitas passaram a ser recebidas, o que levantou a desconfiança de que Gabby já não estivesse mais viva naquele momento. Enquanto isso, Brian voltou sozinho para a casa dos pais na Flórida, dirigindo a van que os dois usavam. Esse comportamento aumentou as suspeitas e fez com que a família de Gabby acionasse as autoridades para registrar seu desaparecimento. A investigação rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional. O desaparecimento de uma jovem influenciadora, em meio a uma viagem documentada pelas redes sociais, atraiu a atenção da imprensa. Centenas de voluntários, policiais e até internautas se mobilizaram para tentar encontrar pistas sobre o paradeiro de Gabby. A pressão sobre Brian Laundrie cresceu, já que ele se recusava a colaborar com as autoridades e seus pais também evitavam responder às perguntas da polícia. A imagem do casal perfeito estava desmoronando diante de milhões de pessoas. O desaparecimento de Gabby Petito se transformou em um caso nacional. Jornais, programas de televisão e redes sociais acompanhavam cada novo detalhe revelado pela investigação.
A pressão pública era imensa, e a cada dia que passava, mais pessoas questionavam o silêncio de Brian Laundrie e de seus pais. A família de Gabby, desesperada por respostas, fez apelos emocionantes para que Brian colaborasse e contasse o que sabia. Mas ele permaneceu em silêncio, protegido por advogados e pelo apoio da própria família. Esse comportamento aumentou ainda mais as suspeitas de que ele tinha um envolvimento direto no desaparecimento da jovem. No dia 19 de setembro de 2021, a busca teve um desfecho trágico. O corpo de Gabby Petito foi encontrado no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, uma das últimas localidades onde o casal havia sido visto. A autópsia revelou que a causa da morte foi estrangulamento e os legistas concluíram que ela havia morrido semanas antes da descoberta. O anúncio chocou o mundo e gerou uma onda de comoção, especialmente entre aqueles que acompanhavam a história desde o início. O caso, que já era grande, se tornou ainda mais explosivo, com a certeza de que Gabby havia sido vítima de um crime brutal. Enquanto isso, Brian Laundrie desapareceu. Seus pais comunicaram às autoridades que ele teria saído para caminhar em uma reserva natural na Flórida e nunca mais voltou. Esse sumiço gerou uma enorme caçada policial, com equipes vasculhando áreas pantanosas e perigosas em busca de pistas. A cada dia surgiam novas teorias. Alguns acreditavam que Brian ainda estava vivo e fugindo, outros diziam que ele poderia ter tirado a própria vida. Durante semanas, o paradeiro dele foi um mistério, acompanhado por especulações e teorias nas redes sociais. Em outubro de 2021, a busca finalmente teve um fim. Restos mortais foram encontrados em uma área remota da reserva Carlton, na Flórida, junto de pertences pessoais de Brian, incluindo uma mochila e um caderno. Testes de DNA confirmaram que os restos eram de Brian Laundrie. No caderno, ele deixou um bilhete assumindo a responsabilidade pela morte de Gabby, alegando que teria sido um ato de misericórdia após uma discussão. A carta foi recebida com revolta e indignação pelo público, já que era uma tentativa de justificar o injustificável. Para muitos, a mensagem final de Brian apenas reforçava seu comportamento manipulador e violento. O caso de Gabby Petito não foi apenas mais uma tragédia pessoal. Ele levantou debates profundos sobre violência doméstica, feminicídio e a forma como as autoridades lidam com casos de desaparecimento. Especialistas apontaram que os sinais de alerta estavam presentes, como no episódio com a polícia em Moab, mas não foram tratados com a gravidade necessária. O caso também expôs como a mídia e as redes sociais podem influenciar investigações criminais, já que milhares de pessoas se mobilizaram online para encontrar pistas, analisar vídeos e discutir o andamento da busca. Ao mesmo tempo, surgiu uma crítica conhecida como Missing White Woman Syndrome, que denunciava como casos de mulheres brancas recebiam muito mais atenção da mídia do que desaparecimentos de mulheres negras, indígenas ou latinas, que muitas vezes eram ignorados. Gabby se tornou símbolo de um alerta global. Relacionamentos abusivos podem estar escondidos atrás de sorrisos em fotos e declarações de amor em redes sociais. Sua história mostrou que a violência pode se disfarçar de carinho e que, muitas vezes, as vítimas dão sinais de que precisam de ajuda, mas esses sinais não são ouvidos. O legado de Gabby Petito foi o de abrir discussões, mobilizar comunidades e inspirar iniciativas de apoio a vítimas de relacionamentos abusivos em várias partes do mundo. O caso de Gabby Petito mostrou ao mundo como a violência pode se esconder por trás de sorrisos e filtros de rede social. E essa é apenas uma entre tantas histórias que precisam ser contadas. Se você quer continuar acompanhando casos reais e chocantes, se inscreve agora no Rastro do Crime, deixa o seu like e não esquece de conferir o livro de Serial Killers que está no link da descrição.